Fala aí pessoal, canal Samuel Venâncio, tenho o prazer de receber hoje o Samuel Lloyd, diretor da Minas Arena, sempre um assunto que rende muito importante e pela primeira vez vamos tratar sobre isso aqui no canal. Samuel, primeiro, obrigado aí por atender o convite para a gente falar sobre o nosso gigante da Pampulha, né? Um abraço. Eu que agradeço pelo espaço, Samuel, Xará, e também agradecer aos ouvintes aí, quem acompanha o seu canal, né? Ô Samuel, para a gente começar, o Mineirão, ele é palco aí do futebol mineiro, né? Agora, claro, o Atlético vai ter o seu estádio e o Cruzeiro muito provavelmente vai ficar no Gigante da Pampulha. Como que tem sido esses últimos meses, esse tempo de conversas com o Cruzeiro, tudo que vem acontecendo, o governo fala isso, o governo fala aquilo. Qual que é a posição hoje da Minas Arena sobre o Mineirão, relacionamento com o Cruzeiro e tudo que vem acontecendo e sendo conversado nos bastidores ou no on também? Como que está sendo tratada toda essa situação? Claro, Samuel. Bom, nós somos aqui administradores de um bem público, né? Um patrimônio público que tem um contrato originado de uma licitação, né? Então, do lado de cá, a gente continua administrando esse contrato. Não há nenhuma possibilidade, nesse momento, desse contrato ser rompido ou de qualquer coisa acontecer. Isso já está bem alinhado, inclusive, com o próprio governo do Estado, né? A gente continua aqui dentro dos nossos direitos, né? Dentro das possibilidades desse contrato, que é tratar todos os clubes com isonomia, né? Estar sempre abertos, ter o calendário do futebol como uma prioridade, como a gente tem feito aí ao longo desses anos, né? Estamos agora no meio desse contrato, né? Estamos de 10 anos de operação, indo para 10 anos de operação do Mineirão, e é um contrato muito bem sucedido, né? Inclusive, quando você compara a gestão aqui do Mineirão com outros estádios, né, que são estádios que foram licitados, que têm concessionários administrando. Então, o Mineirão hoje é uma referência para o Brasil e vai continuar sendo. O Mineirão, vocês têm tido alguma conversa no sentido de ter o Cruzeiro mais perto agora com a gestão do Ronaldo? Existe essa conversa? Existe algum acordo previsto para um futuro próximo? Como que está esse papel de vocês com a SAF do Cruzeiro, Samuel? Claro, bom, o relacionamento é próximo, é um relacionamento positivo. Eu destaco aqui que é um time novo, né, que entrou com a SAF, então tem uma fase de ajustes, né? As pessoas têm que conhecer o nosso trabalho, que tem que conhecer as nossas responsabilidades contratuais, mas é uma relação muito próxima e positiva. A Minas Arena está, como sempre esteve, muito aberta a qualquer tipo de negociação. A gente é extremamente flexível nesse sentido, né, entendendo que o objetivo aqui é desenvolver relações ganha-ganha, né, em que ganha o contrato público, né, a gente tem aqui algumas necessidades contratuais do ponto de vista dessa PPP, a gente precisa ter retorno financeiro, esse é um ponto, inclusive, que é avaliado pelo Estado de Minas Gerais, então a gente não consegue fazer as coisas gratuitamente, porque aqui tem a nossa necessidade de oferecer um desempenho financeiro desse contrato, inclusive. Mas o Cruzeiro já entendeu isso, o pessoal da SAF já entendeu também, e a ideia é que a gente desenvolver, fazer crescer o bolo, né? Acho que no início da gestão aí da SAF, houve muita conversa, o Mineirão é caro, o Mineirão é inviável, a SAF, inclusive, decidiu jogar alguns jogos de independência, mas o que se prova ao longo dos anos é que o Mineirão é um multiplicador de receita para os clubes, né? Quando o torcedor vem, quando o torcedor compra a ideia, quando há um planejamento adequado em relação à capacidade para aquela partida e o número de torcedores que realmente vem, o Mineirão ele é um espaço que oferece lucro, né, lucro líquido para esses times que jogam aqui. Né? Ele é um multiplicador de receitas, basta dar uma olhada aí no histórico, sabendo que Cruzeiro e Atlético sempre tiveram aqui receitas líquidas positivas ao longo dos anos. O Cruzeiro, ele, como você disse aí, fez alguns jogos no Independência e depois de um certo tempo ele decidiu fechar a temporada no Mineirão. Teve alguma melhora nesse quesito em termos das despesas? A gente até acompanha um jogo com o Mineirão cheio, ele vai dar um bom faturamento. Mas quando, por exemplo, o jogo contra o Guarani, o Cruzeiro ficou ali no limite, né, de uma receita líquida de pouco mais de 30 mil reais.
Teve alguma melhora nesse sentido? Ou o Mineirão hoje, se não encher, ele fica com uma situação complicada? Como que foi esse projeto entre vocês para fechar o ano, Samuel? Prioritariamente, a gente tem que entender que o que custa caro, tanto para nós quanto para um clube, é a cadeira vazia, né? Então, se você faz uma projeção de que você vai ter um jogo para 40 mil pessoas e vende 10 mil ingressos, você está pagando por uma operação para 30 mil pessoas que não vieram, né? Então, o planejamento adequado entre público estimado e público presente é o ideal para qualquer partida ter um resultado líquido positivo, né? E o que a gente diz também é que nós estamos falando de uma maratona, nós estamos falando de 100 metros rasos, né? Então, ao longo do ano, né, você soma toda essa história, essa narrativa, facilita muito a experiência do torcedor, né? Se você tem todas as partidas no Mineirão, o torcedor entende qual é o lugar que ele gosta de ficar, quais são as partidas que ele vai se programar, ele se planeja também para a compra do sócio-torcedor, direcionado para aquela arena específica, né? Então, o ganho, ele tem que ser olhado no longo prazo. Como eu falei, né, numa grande partida, os lucros, eles são gigantescos, e numa partida pequena, como essa que você citou, que não tem tanto apelo, digamos, pode ser até uma partida importante, mas ela não tem tanto apelo para o torcedor. E aí ela acaba ficando mesmo ou no 0-0, ali no empate, ou algumas dão até um resultado líquido negativo se essa proporção entre público estimado e público presente, ela for muito diferente. O Cruzeiro, nesse momento, tem alguma situação mais avançada? O ano de 2023 já está definido ou isso ainda não, Samuel? O ano de 2023, ele está em negociação, né? Então a gente percebe que, por exemplo, este ano foi um ano atípico, tanto para Cruzeiro quanto o Atlético, né, em que os clubes venderam todas as propriedades, né, inclusive as áreas VIP, né, que não eram normal até os anos anteriores. Então, acho que todo mundo fica agora avaliando, né, valeu a pena, não valeu a pena, esse é o melhor formato, esse não é o melhor formato. Antes, para vocês terem ideia, para o torcedor ainda que não sabe, a Minas Arena vendia todos os camarotes e as áreas VIPs, né, e os clubes vendiam os 54 mil assentos restantes no estádio. E este ano, não, né, então o Cruzeiro também vendeu a área do Tribuna, que é um produto carro-chefe aqui né, de experiência do torcedor, um produto um pouco mais caro, que dá um pouco mais de conforto, traz entretenimento para dentro do estádio, e o torcedor gosta muito dessa área, né? E foi uma área que foi criada, inventada pela Minas Arena, que se você rodar os estádios do Brasil, você não tem esse tipo de serviço, né? Então, cada ano o clube pode optar por uma negociação diferente. O que nós temos avaliado aqui é a possibilidade de fazer crescer o bolo, né? Quando a gente tem um momento de crise ou que o torcedor não está vindo, volta-se para a discussão sobre custo, né? Custo alto. A gente tem que falar aqui sobre mais receita, né? Eu acho que a vantagem do Mineirão é atrair visibilidade, o patrocinador gosta mais quando ele está num jogo no Mineirão, porque ele tem a possibilidade de ter um público muito maior, a visibilidade que esse patrocinador para o clube também encontra é muito mais positivo, e é uma marca amada, né? O Mineirão é amado pelos torcedores há muitos anos e não vai deixar de ser. Então, quando você coloca no pacote, são muito mais vantagens do que desvantagens. Ô Samuel, o Cruzeiro teve um acordo uma época na justiça, né, com a Minas Arena e da associação. Tem alguma conversa nesse sentido também, ou isso pode entrar lá na RJ, na recuperação judicial? Como que vocês têm acompanhado esse processo na justiça? Olha, essas questões jurídicas, elas são sempre muito complexas, né, e muito tensas, né? O que a gente entende é que entrou na recuperação judicial, né? Mas isso pode mudar a qualquer momento por uma questão mesmo de estratégia jurídica, mas o que nós entendemos é que hoje o nosso tratamento com a SAF é o que a SAF acordou com a gente e a gente mantém o acordo que foi feito com a associação, né? A gente acredita que o Cruzeiro é um clube grande, gigantesco, que vai ser capaz de gerar as receitas e pagar todos os seus credores, tanto o SAF quanto a associação. Até em cima disso, Samuel, o Atlético agora se movimenta para ter o seu estádio, né? E o Mineirão, na teoria, ficaria apenas com o Cruzeiro. Isso, de certa forma, te preocupa em algum aspecto, Cruzeiro? Tem essas movimentações, todo mundo sabe, e talvez usando até a força que o Ronaldo tem uma possibilidade de arena em Betim. Isso te traz qual reflexão para o momento? De repente, se o Mineirão ficar sem o Atlético e ficar sem o Cruzeiro também, com essa questão do show agora, com o Ministério Público em cima, isso poderia ser uma perda muito significativa. Qual reflexão você faz nesse aspecto?
Sim, Samuel, são temas complexos, né? Lembrar que o plano de negócio da concessionária, né, quando a gente assumiu esse contrato, ele foi feito pensando em todos os jogos de Cruzeiro, de Atlético e também de América ou outros times mineiros que queiram mandar seus jogos aqui, né? Então, essa é uma questão que sempre foi enfrentada por nós. Para vocês terem ideia, este 2022 é o primeiro ano que nós temos Cruzeiro e Atlético jogando todos os jogos no Mineirão, né? Que trouxe, obviamente, alguns impactos também. O gramado, vocês viram que, né, com a frequência de jogos, ele fica um pouco prejudicado, né, cogita-se, inclusive, por parte, inclusive, dos clubes, a trazer a grama sintética para cá, para aguentar esse perfil, né, de muitos jogos. Então, tendo só o Cruzeiro aqui jogando, por exemplo, a gente tem um volume menor de jogos e um gramado melhor para todas as partidas, né? Vale lembrar que nesse contrato público, nós continuaremos tratando os times com isonomia. Isso significa que o Atlético pode continuar jogando no Mineirão. Isso pode acontecer. Né? Quando você vê uma arena multiuso sendo gerida, né? Vamos colocar aí uma arena que é privada, aqui no PPP, que é o caso do Allianz Parque, por exemplo, em diversos momentos o Palmeiras tem que jogar em outras arenas, né? Jogava no Pacaembu, quando ele estava disponível, agora joga em Barueri, quando tem um show, né? Então, essas questões, elas sempre poderão ser avaliadas para o Atlético, caso ele queira, em algum momento, ter um problema lá na agenda e ter que mandar essa partida para um outro lugar, ele vai poder continuar jogando no Mineirão, porque a gente continua sendo gestor do mesmo contrato público que obriga a tratar os clubes com isonomia. Até quando você fala aí dessa questão de isonomia, por que você acha que ao longo do tempo o torcedor do Cruzeiro ele foi pegando um sentimento não muito legal com a Minas Arena? Você acha que faltou um carinho maior com o cruzeirense durante um tempo que o Cruzeiro jogava aí? Alguns benefícios que às vezes o torcedor achava que estava dando para o Atlético e não dava para o Cruzeiro. O que você pensa sobre esse sentimento que o torcedor ele acaba tendo com a Minas Arena, Samuel? Samuel, eu acredito que vai muito em relação ao que o torcedor ouve da diretoria dos clubes, né? E a gente está acostumado aqui no Brasil, de maneira geral, a ter os clubes utilizando essas mensagens para melhorar negociações, né? Isso não tem sido diferente aqui em Minas Gerais. Então, o torcedor cruzeirense sempre teve, né? O Cruzeiro sempre teve do lado de cá um tratamento muito cordial, positivo, assim como o Atlético. E essas mensagens, elas vêm de ambos os lados, né? Dependendo do momento ali de briga ou de insatisfação. A gente percebe na época, antes de 2016, né, com a entrada do União Nepomuceno, o Atlético voltou a jogar aqui no Mineirão, e aí o torcedor atleticano ainda tinha muitos receios, né? E o torcedor começou a vir e gostar. Então depende muito da política da diretoria, né? A diretoria é que determina esse tipo de ambiente, né, de mensagem que o torcedor recebe. Do lado de cá, o tratamento sempre foi isonômico, eu posso te garantir isso. O Cruzeiro, ele já comentou algumas situações, reuniões com o governo e tudo mais. Até você chegou na época a fazer uma postagem, né? Aquilo deu um burburinho ali e depois a situação foi, de certa forma, controlada. Quando se fala em concessão, em direito da Minas Arena e que teria que ter multa muito alta para uma saída, enfim. O que você pensa de toda essa história? Você vê uma possibilidade, claro, não sei como o governo conduziria isso, aí se fala de encampação, que é um processo muito complexo, né? Você, de alguma forma, teme uma manobra aí acontecendo para que isso possa ser realidade no futuro, ou você acha muito pouco provável que a Minas Arena deixe de ser a gestora do Mineirão, ô Samuel? Samuel, de novo, né, problemas complexos aí, né, perguntas complexas. Temos que lembrar que nós estamos passando por um momento de eleições no Brasil, né? Eu acho que isso influencia muito o que A ou B falam sobre determinado tema, né? E a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Para quem trabalha com concessões no Brasil, né, eu sou diretor de 5 concessões, 5 contratos diferentes. Então, eu tenho poder concedente estadual aqui de Minas, estadual de São Paulo, federal. Então, eu tenho bastante experiência em relação a concessões. O que eu posso te dizer em relação à encampação,
é o que a gente chama de cabeça de bacalhau. Você já viu alguma? Não. Já viu? Encampação no Brasil não existe. Sabe onde existe encampação? Quando o Hugo Chávez quis, por exemplo, estatizar uma empresa que era privada, ele faz a encampação. Juridicamente, no Brasil, o que você tem, eu não consigo te falar um processo de encampação de uma concessionária que está dando certo, que é o caso da Minas Arena, né? A encampação, ela é uma ferramenta que é utilizada quando não está dando certo, quando você tem ali algum tipo de problema naquele contrato muito específico e muito grave, que não é o nosso caso, né? O caso aqui que a gente tem aqui na Minas Arena são questões muito mais políticas e clubistas do que questão em relação ao contrato, né? Que é gerido por uma legislação muito específica. Então, de novo, volto a reiterar, né? A gente tem problemas quando você tem uma mudança radical de governo, como, por exemplo, Venezuela, que quis fazer uma encampação, era uma empresa privada, e essa empresa passa a ser gerida pelo governo novamente. No Brasil, o que a gente tem são acordos. Vou dar um exemplo para você. No caso da Arena Independência, que é uma arena onde a concessão não deu certo, o concessionário quis devolver a arena para o governo, e ali foi necessário fazer um acordo para essa devolução, né? É o que é comum também, ou o caso da relicitação dos aeroportos. Projetos muito grandes que não deram certo, o concessionário não dá conta de gerir aquele contrato e precisa devolver isso ao poder concedente. Mas no caso da Minas Arena, onde a arena está funcionando bem, né, cumpre o seu contrato, não faz o menor sentido que isso aconteça. Nesse caso aí, e até, desculpa a forma como se fala, teria que ter um investidor para pagar aquilo que é de direito da Minas Arena, enfim, e se abrir uma nova concessão, é mais ou menos por aí, Samuel? Olha, tem várias saídas, né, Samuel? Por exemplo, do lado de cá, eu represento um grupo de investidores, né, que fizeram um consórcio e que investiram na origem mais de 600 milhões de reais nesse contrato, né? Esses investidores esperam, né, pelo seu plano de negócio, que ao longo de 25 anos, depois que o investimento foi feito e que a arena ficou pronta, entregue, pronta para uso, dentro do prazo, né, que a gente viu que não é o caso no Brasil, para a maioria das obras públicas, que acabam demorando muito para ser entregues, aqui não. O privado entregou, fez o investimento na frente, né, usou o seu crédito para isso, conseguiu entregar o Mineirão funcionando dentro dos prazos para a Copa do Mundo e Copa das Confederações. Esse investidor espera o retorno que está no seu plano de negócio. E para isso, ele precisa operar o Mineirão por 25 anos, que é o tempo que o Estado tem para pagar o que ele deve, né? O Estado deve a Minas Arena, né? Esse é o contrato. O investimento foi feito na origem, né? Então, quem gastou o dinheiro na reforma do Mineirão foi o sócio privado. Durante os 2 anos da reforma, não entrou nenhum dinheiro público no Mineirão, né? O dinheiro que foi feito da reforma foi feito empenhado pelos sócios privados. Então, essas contraprestações que são pagas todos os anos para o Mineirão são basicamente o financiamento daquela obra. Normalmente, quando a gente vai comprar a casa própria da gente, a gente vai lá na caixa, né, e pega dinheiro emprestado do governo. Aqui foi o contrário, né? Então, aqui, o sócio privado foi que empenhou seus próprios recursos, empenhou financiamento, né, de terceiros para fazer uma obra pública. Lembrando que o Mineirão continua sendo um patrimônio público de todos os mineiros. Então, partindo desse princípio, empresa privada, uma das soluções pode ser, sei lá, o Cruzeiro pode querer comprar essa empresa privada, né? Então, pode ter uma negociação direta com os sócios, né? Nem é comigo nesse caso, é direto com os sócios, com os acionistas. Isso pode acontecer a qualquer momento, basta aí ter o interesse de ambas as partes, né? Tanto de vender como de comprar. É uma saída. Quando a gente fala do repasse do governo, se não me engano, a partir do próximo ano ele tem uma redução. Isso procede realmente e isso vai fazer com que essa, vamos dizer, uma parceria com o Cruzeiro, ela possa se tornar ainda mais fundamental para ter aquele retorno que a Minas Arena vinha tendo diretamente já com o repasse do governo, ou não é por aí, Samuel? Vamos lá, de novo, o repasse do governo é um reembolso, né? Isso tem que ficar claro para todo mundo, né? O sócio privado pagou as contas para a reforma do Mineirão e o Estado reembolsa de acordo com os meses, e reembolsa de acordo com critérios que o próprio Estado definiu, né? Não é a concessionária que define esses critérios. Juros, correção, são regras contratuais que estavam disponíveis no edital para todo mundo que quisesse, né, entrar nessa licitação, tá?
Então, esse reembolso, ele já previa essa regra, que até 2022 existiam duas parcelas, a PA e a PB, que é como o contrato chama. A PA, ela duraria até o final de 2022. A partir de 2023, a gente fica com a PB, que é a parcela que remunera até o final desse contrato. Para a gente fechar, Samuel, teve uma ação civil pública do Ministério Público. Como que vocês receberam isso, dizendo que as licenças para shows elas precisam ser outras e apenas para eventos esportivos no Mineirão e até colocando ali um valor de multa de 50 milhões ou mais? Bom, de novo, né, lembrando que o Mineirão é signatário do Pacto Global da ONU. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é que a gente consiga entender quais são os papéis das estruturas de uma república, né? O Ministério Público, ele entrou com uma ação, com um pedido, mas ele não determina, né, essas questões. Quem determina é o juiz que vai julgar essa ação. O que nós estamos pedindo do lado de cá é muito diálogo, né? O que a gente diz não dá para chamar todos os eventos não esportivos de eventos que trazem impacto para a população. Outra coisa é entender quais são esses impactos e como mitigar esses impactos, né? O Mineirão é o maior palco de Minas Gerais, né? O que a reforma do Mineirão trouxe de volta Minas para o grande, né, os tours internacionais, os grandes artistas que vêm ao Brasil, e a gente consegue realizar esses eventos trazendo desenvolvimento econômico, trazendo uma cidade mais feliz, mais alegre, ocupando as unidades hoteleiras, né? Várias delas foram construídas para a Copa do Mundo, muitos hotéis fecharam ou não conseguiram se sustentar, e a gente tem agora, de novo, um mercado turístico crescente em relação a esses eventos do Mineirão. Então, o que a gente tem feito aqui é aberto diálogo com a sociedade. Eu tenho certeza que a maioria dos vizinhos do Mineirão amam a agenda do estádio, querem que o estádio continue, mas a gente tem ali uma parte que também é muito importante, que já se disse que está sendo afetada de alguma forma. Então, do lado de cá, nós temos algumas coisas, Samuel. A gente, por exemplo, abriu um canal direto com essa população. Antes, como é que funcionava? Tem um evento, está incomodando. A pessoa ligava para a prefeitura. 2 dias depois, o Mineirão ficava sabendo que esse evento tinha algum incômodo, né? A gente não ficava sabendo direto. Então, abrimos um canal com a sociedade aqui do entorno, para que elas possam falar diretamente conosco. Nós estamos aqui realizando o evento, podemos mitigar isso na hora que o evento está acontecendo. E vários eventos isso já aconteceu. Já pedimos para baixar o som, já reposicionamos caixas de som para melhorar, convidamos um técnico super gabaritado para refazer os projetos de som de todos os eventos, e temos aqui com a gente também todos os produtores de evento muito preocupados em ser um bom vizinho, né? Então, nós acreditamos que é um problema complexo, mas que tem solução, e a gente quer fazer isso da melhor forma. Para a gente fechar mesmo aqui agora, Samuel, sobre uma futura parceria com o Cruzeiro, o que poderia melhorar essa questão, como você disse, das duas partes ganharem? O Mineirão é possível ter venda de naming rights, camarotes, essas coisas, tendo também a parte do clube, ou você acha isso pouco provável? Sim, Samuel. Inclusive, não sei se você se lembra, naquele acordo lá da Justiça, que foi feito com o Cruzeiro Associação, essa era uma das propriedades, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte: toda vez que muda o gestor, né, muda as pessoas que definem, não há um repasse, né, do que já foi oferecido pela Minas Arena para os clubes específicos. Isso não é uma característica específica do Cruzeiro, isso é qualquer gestão que tem uma mudança de gestão. Então, o que a gente acredita é que esse início foi um início conturbado exatamente porque a equipe da SAF não entendia o nosso papel aqui, não entendia quais são as possibilidades, a nossa vontade que o clube dê certo. Do lado de cá, o que nós temos é uma equipe apaixonada pelo que faz e muito flexível, né? A gente quer que todo mundo que faça seu jogo aqui ou seu evento aqui saia com muita receita, né? A gente torce aqui pelo sucesso do nosso cliente. E o Cruzeiro é um dos clientes que a gente quer que venha aqui fazer receita, multiplicar receita. É para isso que o Mineirão existe. Então, todas as possibilidades estão abertas, venda de naming, trazer patrocinadores. É isso que eu falo muito sobre fazer crescer o bolo. Então, acho que o que demorou nesse período aí tão conturbado, né, saindo de uma pandemia, pegando um clube aí com muitas dificuldades financeiras, era exatamente esse entendimento, que do lado de cá tem uma equipe apaixonada pelo que faz e muito flexível, querendo fazer crescer esse bolo e não dividir esse bolo, dividir as fatias do que tem.
Tem um prazo para se definir isso, Samuel? Até final do ano, início do ano? Tem algum prazo? Olha, são duas empresas privadas, né? Então a gente não tem aí uma questão de cronograma, né? Basta a vontade política de sentar, conversar, e essas conversas já estão acontecendo, né? A gente tem um relacionamento muito positivo com as pessoas que estão à frente do Cruzeiro, elas já entenderam também, né? Depois de ter jogado uma temporada inteira no Mineirão, a capacidade que o Mineirão tem de gerar essas receitas, de impulsionar o resultado positivo do clube, e é isso agora que está em jogo, né? Como que a gente faz crescer esse aprendizado desse ano que foi tão importante para a história do Cruzeiro. Valeu, Samuel. Muito obrigado aí. Qualquer coisa que Eu que precisar, estamos agradeço. aí à disposição. Perfeito, Samuel. Conte comigo também. Um grande abraço.